Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Fla Basquete joga a série contra a Fortaleza para honrar Olivinha. Tite é avisado sobre reforços de peso para o Brasileirão. Flamengo confirma a negociação com Al Hilal por jogador brasileiro. Flamengo pode ir à Europa para contratar zagueiro que jogou ao lado de Sérgio Ramos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Quem pensou que hoje não era dia de Flamengo se enganou. O basquete do mais querido entra em quadra por um jogo importantíssimo que vale a vida no NBB. O Mengão precisa avançar para que o Olivinha possa se despedir de forma digna na sequência da competição, de preferência, é claro, com o título. A primeira partida, válida pelas quartas de final do NBB, acontece nessa sexta-feira, dia 3, às 20 horas, horário de Brasília. Para os assinantes, a Flá TV Mais exibe o jogo. Mas para o Basket Pass, esse novo serviço de streaming também vai exibir o jogo. E aí, a televisão fechada, os torcedores podem acompanhar pelo Sport TV. O Fortaleza Basquete cearense chega para enfrentar o time que terminou em primeiro lugar. Mas diferente do Mengão, a equipe foi só a oitava colocada no NBB. Ou seja, o Mengão é o franco favorito para vencer. Nas oitavas de final, o Fortaleza não precisou nem de 3 jogos. A equipe venceu o primeiro jogo contra o São José por 73-50 e o segundo a 90-66. Além disso, a equipe encerrou a temporada regular, vencendo o Cerrado por 84-83. Portanto, são 3 vitórias seguidas. O time, porém, é instável. Basta olhar para os placares citados, onde 2 dos 3 jogos foram apertados. Antes dos 3 jogos de invencibilidade, o time perdeu para o Brasília, também por placar muito justo, 69-68. A última vez que o Fortaleza sofreu uma derrota por uma diferença grande foi justamente para o Flamengo. Nas rodadas finais do NBB, o Mengão teve 20 pontos de frente, vencendo por 93-73. O Flamengo precisa jogar pelo Olivinha, isso porque o Deus da raça já anunciou que vai se aposentar no final da temporada, ou seja, sua despedida vai depender das classificações do Mengão. É preciso seguir avançando para que o ídolo de 41 anos siga avançando também na competição. Caso contrário, o adeus do craque vai ser antecipado. Olivinha vai se aposentar vestindo o manto sagrado, como sempre sonhou, mas quer que isso aconteça com mais uma taça, a do NBB, a última tentativa de título na temporada. O Flamengo quer chegar até a final para que o Olivinha se despeça disputando o título e possa dar adeus aos torcedores em um jogo especial e não em uma queda antecipada. O elenco do Flamengo finalizou a sua preparação para o jogo contra o Bragantino na manhã desta sexta-feira no CT Ninho do Urubu. O torcedor vai ver uma equipe diferente para esse jogo contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado, dia 4, no estádio Nabizão, lá em São Paulo. O técnico Tite vai mudar a formação para 4-4-2 e vai promover 5 mudanças em comparação à vitória por 1-0 contra o Amazonas pela Copa do Brasil. O provável Flamengo vai ser Agostinho Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, Pedro e Bruno Henrique. No último jogo, Matheus Cunha, Varela, Fabrício, Bruno Vinha e Lohan entraram de início. O lateral Varela não será escalado por dores musculares. Já o Fabrício Bruno está sendo sacado pela grande sequência de partidas. O Flamengo e o Red Bull Bragantino jogaram na temporada de 2023 no primeiro turno e o Flamengo estava embalado com o Sampaoli, mas visitou o rival e perdeu por 4-0 em Bragança Paulista. No segundo turno, e já com o técnico Tite, venceu no Maracanã por 1-0 com gol do Arrascaeta na segunda etapa. A delegação viajou hoje em voo fretado para São Paulo e fica concentrada em Atibaia. Logo depois do jogo, vai para Guarulhos, dorme lá no domingo e vai ao CT do Corinthians e treina na manhã de domingo e viaja no próprio domingo à tarde para Coquimbo, no Chile, para enfrentar na terça-feira o Palestino pela Libertadores.
duas notícias boas chamaram a atenção do técnico Tite, porque nesse treino o Tite contou com a participação do meia De La Cruz e do lateral esquerdo Matias Vinha, que devem reforçar o time. A dupla deixou a última partida contra o Amazonas com dores musculares. O Vinha sentiu dores na posterior da coxa esquerda e o De La Cruz sinalizou dores na panturrilha. Os dois foram reavaliados e realizaram o planejamento normal de treinamento com foco total no regenerativo. Eles não foram diagnosticados com nenhuma lesão e foram liberados para reforçar o time contra o Red Bull Bragantino, segundo o portal do jornal O Dia. Por outro lado, o Arrascaeta e o Cebolinha tratam a coxa direita e a panturrilha direita, respectivamente, e seguem como desfalques. Eles devem retornar somente contra o Palestino na terça-feira pela Libertadores, segundo o portal GE. Outro desfalque para essa partida no Nabizão é Pulgar, que ainda trata de um problema no tornozelo esquerdo. Ele ainda deve ser desfalque por mais 2 semanas. Lembrando que o Flamengo é o 8º colocado na tabela de classificação com 7 pontos, enquanto o Bragantino é o 3º colocado com 8 pontos. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Muito obrigado. De acordo com o portal El Craque Deportivo da Argentina, o Flamengo é um dos interessados no zagueiro Frederico Gattoni, que está emprestado ao Anderlecht da Bélgica, mas pertence ao Sevilha da Espanha. O jogador, que poderia ser uma reposição para uma possível venda do Fabrício Bruno, nesse momento prioriza sua permanência no futebol europeu, apesar de ser pretendido por outros gigantes da América do Sul. O Gattoni foi contratado pelo Sevilha em 2023, depois de um grande destaque no San Lorenzo. Entretanto, depois de 5 partidas, acabou sendo emprestado ao time belga. Na atual temporada, o Frederico Gattoni soma 6 partidas jogadas no futebol da Bélgica. O último jogo como titular foi no dia 20 de abril, na derrota por 2-1 para o Genk. Vale lembrar, pessoal, que o Frederico Gattoni tem 25 anos, é argentino, mede 1,83 de altura e é um zagueiro destro, que tem contrato de empréstimo aí com o time belga até 30 de junho de 2024 e com o Sevilha da Espanha até 30 de junho de 2027, que é a dona do seu passe estipulado pelo site Transfermarkt em 3 milhões de euros. O Flamengo confirmou que tem uma negociação aberta com o Al Hilal da Arábia Saudita por um jogador brasileiro, mas por enquanto não é o Michael, e sim o meia ofensivo Matheus Pereira, que hoje é o principal jogador do Cruzeiro e está emprestado pelo clube saudita. A Raposa tem a preferência para comprar o jogador, que está avaliado em 12 milhões de euros. E o Cruzeiro já disse que não tem esse dinheiro e está tentando reduzir o valor ou até mesmo a renovação desse empréstimo. E se o Flamengo chegar lá com esses 12 milhões de euros, compra imediatamente o Matheus Pereira. O Al Hilal até topa emprestar o jogador desde que o clube que ficar com ele pague o salário integral do jogador. Hoje o Cruzeiro paga a metade e a outra metade é o time saudita que honra, Mas agora o time do Jorge Jesus pede 100% desse valor. Vale destacar que existe uma negociação do Flamengo com o staff do jogador e com a diretoria do Al Hilal, a fim de trazê-lo, e ele chegaria para ser o substituto imediato do Arrascaeta. O Matheus Pereira ele tem 27 anos, 1,75 de altura, é um meia ofensivo, canhoto, que também pode jogar de meia central ou de segundo atacante. Ele tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2026. Está emprestado para o Cruzeiro até 30 de junho de 2024. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Matheus Pereira para ser reserva do Arrascaeta? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!